E aí, o que é que acontece? Cis, para você entender que cis significa que os ligantes iguais, eles estão do mesmo lado. Ligado a carbonos insaturados. Carbono que tenha a insaturação por meio de uma dupla. Vamos ver o exemplo. Trans significa que os ligantes estão em lados opostos. Quem? Os ligantes, esses ligantes iguais. E também estejam presos por carbonos insaturados. Beleza? Carbonos que tenha realizado uma dupla ligação. Isso é o que te leva a essa forma genérica da gente representar. Eu tenho o A, aqui eu tenho o B. Aqui eu tenho o Czinho e aqui eu tenho o Dzinho. O que é que eu quero mostrar? Que C e D tem que serem o quê? O C e o D, o C e o D, o A e o B. Ó, eu já vou representar com muitos exemplos. Ó. O D e o C são ligantes. Esses ligantes D e C, eles são diferentes. Os ligantes A e B que estão nesse carbono insaturado, eles também têm que serem diferentes. Correto? Cada carbono da insaturação tem que conter ligantes que são diferentes um do outro. Ah, professor, mas você colocou que ligantes iguais do mesmo lado. É cis. Então, isso aqui é um lado. Ó. Se você pegar da régua para cima, é um lado. Então, quem que é igual aqui? O D e o A. Correto? E se você olhar para baixo, o C e o D, eles estão do mesmo plano. E aí significa que eles são cis. É essa a ideia que está ficando, correto? O C e o B são iguais. Quem é diferente? O C com A. É diferente. Eles estão em lados opostos, como o D e o B. Então, vou dar um exemplo, tirando essas informações aqui, que vocês vão enxergar melhor, inclusive na aula prática passada, nós fizemos aí uma gravação, lembra, com os pinos moleculares? E foi disponibilizado para vocês. Olha só esse composto aqui, ó. Hidrogênio, e aqui eu vou colocar o OH. Aqui eu vou colocar hidrogênio, e aqui eu vou colocar OH. Vamos analisar. É cis ou trans? Esse composto que você está enxergando aqui. Cis. Cis. Qual foi a saída que levou a você dizer que é cis? Tem ligantes iguais do mesmo lado. Exatamente. Olha aqui. Você tem isso aqui, ó. Você tem os carbonos insaturados. Olha lá. Faz um plano aqui. Você veja que para cima você tem ligantes iguais, ó. Do mesmo lado. Se é do mesmo lado, olha o que é que você tem. Cis. Esses aqui também são iguais, ó. E eles estão desse mesmo lado aqui, ó. Então, você tem cis. É ficar atento ao carbono insaturado, tá? É onde tem saturação. Onde não tem saturação, não vai ter cis e nem trans. Eu preciso olhar quais carbonos estão separados estão ligados por uma dupla ligação. Aí eu vejo os ligantes. Primeiro, esse ligante é diferente desse. Beleza. Então, tá valendo. Esses dois ligantes também são diferentes. O que não pode ser igual, né? H e H é igual. Não vai ter isomeria aqui. Porque os ligantes são os mesmos. Tem que ser diferente. Quando eu colocava que o Azinho é diferente do Bzinho, é porque esses dois ligantes são diferentes.
Eles podem, como aqui, ó, repetir no outro carbono, mas continuam sendo diferentes. Quando você faz isso, olha lá. Quando você faz isso, mantém o hidrogênio lá em cima agora. Hidrogênio embaixo, dá uma olhada. Como que ficou agora? Trans. Esse aqui ficou cis. O da frente é trans. Porque você tem um plano. Você tem um plano, aqui, ó, dividindo, como se estivesse passando aqui a régua, dividindo, onde está o carbono insaturado. Agora veja, hidrogênio e hidrogênio. Eles estão em lados opostos. Olha a régua. Eles não estão mais do mesmo lado, como no caso anterior. Ó, nem para cima e nem para baixo a igualdade dos ligantes. Aqui eles estão separados, ó, por uma diagonal. Tanto a hidroxila quanto os hidrogênios, eles estão em lados opostos. Então, nesse caso aqui, você tem o trans. Aonde tem o cis, tem o trans. Onde tem trans, você vai ter que fazer o cis. Não vai aparecer os dois ao mesmo tempo, vai aparecer uma molécula. Aí você já vai bater o olho e dizer, essa é trans. Aí você consegue escrever uma nova estrutura, colocando os ligantes do mesmo lado. Aí você faz o cis, do mesmo jeito, para fazer o trans. Tudo bem? E o nome? Como é que fica o nome das substâncias? Porque é importante é você escrever nomenclatura. Além de dizer que é cis ou trans. Porque o cis, você acrescenta no início e coloca o nome. Aqui vai ser trans e coloca o nome. E aí? Certinho? Então, vamos lá. Quantos carbonos? Para escrever o nome? Quantos carbonos? 2. 2. Então, o prefixo que indica 2, et. Dupla ligação. Duas hidroxilas. Qual é o prefixo para indicar duas hidroxilas? E quando tem hidroxila presa a um carbono insaturado, a função ela é enol. Então, eu tenho etenodiol. Construímos o nome. Etenodiol. Etenol. Não, etenol não. Só se fosse uma hidroxila. Etenol. Mas quando tem duas hidroxilas, olha o prefixo aqui em vermelho. Diol. Porque enol tem final ol. Álcool tem final ol. Fenol tem final ol. Mas cada um tem diferença de explicação. Então, ficou o nome desse composto aqui, ó. Cis etenodiol. O outro, trans etenodiol. Acrescenta o cis e o trans, mas o nome é o mesmo. Etenodiol, etenodiol. Mas o que muda para que você saiba diferenciar trans do cis? Os ligantes iguais estão em planos diferentes, opostos, e o cis, os ligantes iguais estão do mesmo lado. Isso é notório quando você faz a estrutura molecular. Alguma perguntinha aqui? Para fazer mais? Preocupar sempre com nomenclatura. Não esqueçam que você tem que identificar se é cis ou se é trans. Sim, mas eu tenho que pensar nos radicais, tenho que pensar na nomenclatura, prefixo, que é importante a isso. Olha aqui. Essa estrutura. Dá uma olhada. Vou escrever aqui. Tem cis, tem trans. Ou não? Você agora olha para a estrutura
e pergunta se esse composto apresenta isomeria geométrica cis-trans. O exercício lá do roteiro. Não tem. A Ana Vitória disse que não tem. Qual foi a explicação para que não tenha o cis e o trans? É porque não tem a ligação insaturada, aí já não pode ser isomeria cis ou trans. E não tem os dois carbonos para fazer ligação insaturada. Mas aqui nós temos o carbono insaturado, ó. Tá, entendi. Aqui. Agora, tem outro fator aí que... Não tem os ligantes. Isso! Esqueci. Tem ligantes iguais no mesmo carbono. Isso que está lá marcando aqui, ó. Esse primeiro aqui. Esse é um carbono que tem 2 Hs. Aí você já vai dizer, não apresenta isomeria geométrica cis-trans, porque um dos carbonos da dupla ligação apresenta 2 ligantes iguais. E a regra tem que ser 2 diferentes. Então, vamos fazer aqui. Um para lá, um para cá. Um para lá, um para cá. Vamos lá. Nesse primeiro carbono aqui, ó. Esse primeiro carbono tem o hidrogênio. No de baixo, o hidrogênio, ó. Secou. É isso aqui que não pode, gente. Os 2 hidrogênios são o mesmo carbono. Tem que ser diferente. Esse carbono aqui, ele tem que ter 2 ligantes diferentes. Não podem ser iguais. E o de lá? O de lá tem esse hidrogênio e tem o metil. Olha só que interessante quando você vai montar no seu caderno. Olha só. Esse C é esse carbono aqui. Esse hidrogênio é aquele lá. Eu coloquei sempre, ó, em V. Eu coloco e sempre faço isso. Você também vai fazer. Quando você colocar os 2 que estão insaturados, você coloca ligação para cima, ligação para baixo. Angular, trigonal. Ó. Do mesmo jeito o outro aqui, ó. Olha lá, sempre fazendo um V. E o carbono insaturado fazendo isso. Porque aí você consegue enxergar os ligantes melhores do que olhar aqui, ó. Aqui a gente se perde mais. O hidrogênio está lá. E a ligação aqui, ó, o CH3 está ligado nesse carbono. Ó. Eu coloquei ele aqui, ó. Aí aqui está valendo. Os ligantes aqui são diferentes. Mas esses 2 aqui são iguais. Aí não dá. Não dá, então você aqui vai dizer que não tem nem cis e nem tem o trans. E a explicação você já sabe. Porque este carbono contém 2 ligantes que são iguais. E a regra diz que para C tem que ser ligantes diferentes. Tudo bem? Correto? Esclarecido? Então, nunca vai vir para você assim, ó, essa estrutura que eu estou montando aqui no quadro. Vai vir sempre condensado, daquele jeitinho lá. Ó, e vai perguntar se tem ou não a isomeria cis e trans. Cabe você organizar da sua melhor maneira para compreender a estrutura que está em jogo. Vamos ver aqui nas cadeias que são também consideradas nas cadeias cíclicas. Quando é na cadeia cíclica, você tem que analisar o quê? A cadeia fechada, eu tenho que ter 2 carbonos, ó, que apresenta ligantes que são diferentes. Tá? Eu tenho que encontrar ligantes diferentes em 2 carbonos da cadeia fechada. Aqui eu posso ter os 2 iguais. Dá uma olhada lá. Eu posso ter os 2 iguais. Beleza. Quando a cadeia for fechada, tem um caso também de cis e trans. Aí você vai pensar, meu Deus, cadeia fechada, agora cis e trans. Não tem dupla ligação. Não vai ter. Não vai ter.
né? Vai ser cadeia fechada, saturadas, com 2 ligantes diferentes em 2 carbono. Vai ter estruturas enormes, aqueles aromáticos, aquelas estruturas, né, bastante complexas. Vai ter. O que é que você tem que procurar? 2 carbonos na cadeia fechada, naquele horrores de carbonos. Você tem que procurar 2 carbonos apenas, e esses 2 carbonos mantêm a regra da cadeia insaturada, a cadeia aberta. 2 ligantes diferentes. Tá bom? Os ligantes aqui tem que ser diferentes. O Czinho diferente de D. O Azinho diferente de B. Eu vou achar 2 carbonos. Localizei 2 carbonos e nele está preso 2 ligantes diferentes, aí tem isomeria cis e tem a trans. Mas se você não achar 2 carbonos com ligantes diferentes, você vai dizer que não tem isomeria cis-trans por isso. Correto? Vamos aqui um exemplo. Ó, CH2, CH, CH3, CH e CH3. E aí? Será que esse composto aqui apresenta isomeria geométrica? Será que tem o cis e o trans? Obedecendo às regras lá do carbono, tem que ser 2 ligantes diferentes em cada carbono, no mínimo 2 da cadeia fechada. Aí você fala, opa, esse carbono aqui, ele tem 2 ligantes iguais. Tem 2 ligantes iguais. O de cima tem 2 ligantes diferentes. A direita também tem 2 ligantes diferentes. Então, esse aqui tem 2 ligantes, esse tem 2 ligantes. Esse também tem 2 ligantes, só que são iguais. Veja. 1, 2 e 3. Olha lá. Aí você agora vai e completa. Lá em cima tem o CH3. Aqui em cima tem o CH3. E tem o hidrogênio aqui, ó. Olha aqui, tem o hidrogênio. Aqui do ladinho. Aqui, nesse carbono agora, tem o hidrogênio. E tem o CH3. Você está montando a sua estrutura. Você lá do seu caderno. Agora, aqui tem 2 hidrogênios. Tanto que visualizei agora melhor. Tem o cis e o trans? Ou não? Hein, pessoal? Tem o cis e o trans ou não? Acho que não. Confusa. Tudo bem. Vamos tirar a dúvida agora. Pois tem. Pois tem. Eu quero que vocês visualizem o composto procurando 2 carbonos da cadeia fechada aqui, ó. Cadeia fechada é essa triangular aqui, ó. Você procura 2 carbonos que contenha 2 ligantes diferentes, para dizer que tem cis e tem o trans e escrever o nome. Esse carbono. São iguais. Não tem esse carbono, ele não tem 2 diferentes. Os 2 são iguais. Aqui, ó. Agora vamos ver esse. Tem? Esse carbono aqui, ó. Tem. Tem 2 diferentes. 2 diferentes. Então, você já tem que sinalizar. Tipo, opa, achamos. Esse carbono aqui, vou circular ele. Ele tem os 2 ligantes presos a ele diferentes. É esse aqui, ó. O Hzinho que está embutido.
e o CH3. Olha como é que eles estão lá fora estrutural. Olha o de cima. Aquele carbono circulado lá em cima, ele tem também 2 ligantes diferentes. Correto? Visualizar, turma? Uma coisa que eu não entendi, professor, o que faz com o carbono que sobrou aí? Como que é? Não entendi a pergunta. Sei lá, eu não entendi isso, porque o carbono aí, ele sobra, o outro, o carbono com ligante igual. Isso, ele sobra. Você tem que achar no mínimo 2. Mas então, se eu achar os outros 2, esse aí eu, tipo, esqueço e Você faço. vai achar 2 carbonos. Pode ter uma estrutura que apresente, digamos assim, mais do que 2 carbonos. Continua tendo cis e trans, ainda mais ainda. Você tem que achar no mínimo 2 da cadeia fechada toda. Ah, então o senhor está falando que eu vou ter cis e trans só nesses 2 carbonos aqui. Eu acho, é isso? E isso porque você, na cadeia fechada, você encontrou 2 carbonos que cada um apresenta 2 ligantes diferentes neles. Esse é diferente esse carbono. Nesse carbono, tem 2 diferentes também. Nesse é igual. Então, o que é igual, desconsidera. Não olhe nem para ele. Certo? Então, aqui eu tenho a isomeria geométrica. Agora, do jeito que você está olhando aqui, é cis ou é trans? Eu acho que é cis. É cis. Quem mais? Alguém acha que é trans? Por que você disse que é o cis? E tá certo. Agora vamos lá. Por quê? É porque tem ligantes iguais do mesmo lado. Exatamente. Linda a resposta. Isso. Olha só os hidrogênios. Ó. Do mesmo lado. Tá para lá. Da régua direita, ó. Ele tá para lá, ó. Certo? Então, eu já vejo que esse cara aqui, do jeito que a gente enxerga, ele já é isso aqui, ó. Cis. Escreva o nome agora, vou escrever o nome para você agora. Mas aqui é cis, porque esse hidrogênio e esse, eles estão do mesmo lado do plano. Você coloca a régua aqui, eles estão na mesma direita. E o CH3 e o CH3, se você analisar também, eles estão do mesmo lado. Eles não estão em lados, um para lá e outro para cá. Tem que olhar de forma diferente, porque não tem a dupla ligação. Aí a cadeia fechada e tem que dividir, no meio não dá. Você tem que procurar enxergar que os ligantes, eles têm que estarem do mesmo lado para ser cis, ligantes iguais. E ligantes diferentes, né, em cada carbono. E trans, porque eu vou escrever uma nova estrutura, colocando eles de maneira diferente. Vem comigo aqui, que você vai enxergar, vamos dizer aqui, ó, esse, olha lá. Certo. E agora, pegamos para colocar os ligantes. Esses aqui já são iguais, né? Hidrogênio e hidrogênio. Esse está aqui igual. Agora, vamos mexer lá. Eu posso manter o CH3, o H aqui, ó lá. CH3, não importa a ligação que você colocar. CH3. Você manteve. Essa parte aqui, você manteve no de cima. Você mantendo lá no de cima, ó, no outro carbono, você vai fazer isso, ó. Olha o que você vai fazer. Inverter. Aqui vai ficar, no lugar do H, vai ficar, ó. E no lugar do CH3, olha quem é que vai ficar. Então, agora você tem o trans. E aqui você tem o cis. Olha só o que você fez com esse e com esse. No de cima,
No de cima, você manteve. E no outro carbono, você inverte. Para fazer o trans. Agora, veja. Hidrogênio e CH3. São diferentes. Ela é trans. Desse jeito aqui, você olhando, os dois hidrogênios estão do mesmo lado. Cis. Eu tenho um hidrogênio para lá e tenho o outro para cá. Ó. Certo, pessoal? Estão conseguindo visualizar essa estrutura, a trans? Do mesmo jeito que você tem um CH3 para lá e eu tenho um CH3 para cá. Sentidos opostos. E se são sentidos opostos, você tem o trans. Se é do mesmo lado, é o cis. Consegue visualizar, belezinha? Deu para enxergar bem, pessoal, essa estrutura aí, cis e trans? Você que manda. Olha lá. Eu tenho que encontrar dois carbonos na cadeia fechada e que cada carbono desses dois apresentem ligantes diferentes. E aí você faz a estrutura cis ou a trans e vice-versa. Do jeito que você escreve, você define. Se os ligantes estão em lados opostos, esse e esse está em lados opostos. Esse com esse também está em lados opostos. Quando você olha para cá, está do mesmo lado. Os hidrogênios. Então, é geometria espacial. Né? Geometria espacial. Não tem como a gente enxergar ela no plano. Ela é espacial, como se fosse aqueles pinos moleculares que você enxerga os ligantes em 3 eixos. Tridimensional. E escrevendo o nome, fica como esse nome? A cadeia fechada é essa. Olha lá. Então, vai ter, aqui nesse caso, trans. Aí você escreve o trans, ciclo, porque a cadeia é fechada, né? Tanto lá quanto cá é a mesma, cadeia fechada, ó. Ciclo 1,2 dimetil, ó, 1,2 dimetil propano. Olha aí o que é que você encontrou. Trans, porque estão em lados opostos. Do lado de lá eu escrevo cis. Ciclo, a cadeia é fechada. Ciclo. 1,2 por quê? Você numerou os radicais. Nesse carbono aqui você tem um radical CH3. No carbono 2 você tem outro CH3. No carbono 1 e aqui é o carbono 2. No carbono 1 você tem um radical metil. No carbono 2 você tem outro radical metil. Quando eu junto os dois eu falo dimetil. Ciclo propano. Propano porque na cadeia fechada eu tenho 3 carbonos. Então você tem ciclo propano. Cadeia fechada. Certinho? Tem pergunta, pessoal, aqui? Tem pergunta? Se fosse uma ligação bem maior, ela poderia, um elemento bem grandão. Nesse mesmo elemento, eu poderia ter carbono cis, carbono trans, ou só poderia ter um carbono cis, uma ligação cis, e só. Se trocar os ligantes por outros maiores? É tipo um elemento químico lá e ele fez a estrutura. Aí tem mais de uma cadeia, um ciclo, quer dizer, e um ciclo é cis, um ciclo é trans, entendeu? Vamos aqui, vamos deletar isso aqui e jogar a tua ideia aqui.
para ver se eu compreendi aí a pergunta para a gente jogar aqui na telinha. Uma cadeia fechada maior, você quer? É, uma cadeia, eu acho que seria grande, né? E nela, estou perguntando se poderia ter mais de uma cis ou mais de uma trans, ou se poderia ter uma parte que é cis, uma parte que é trans. Eu estou falando dos carbonos, né? É dupla ligação, né? Aí pode acontecer. Deixa eu inventar um aqui. Deixa eu inventar uma cadeia aqui que às vezes a gente pode pensar junto. Vamos lá. Mais ou menos isso. Aqui não tem benzeno, mas está aparecendo. Vou passar um outro aqui na tua pergunta para fechar. Por exemplo, isso aí. Vamos lá. Certo, esse composto aí, por exemplo. Não sei se foi bem o atendimento aí a pergunta. Eu quis mostrar na tua fala uma cadeia complexa, maior, e que tenha vários carbonos com ligantes. E nesses carbonos nós temos que buscar dois que tenha ligantes diferentes. E aí? Aonde é que, se aqui tem cis ou se aqui tem trans? O que é que você acha? Tem ou não tem? Lembrando que cada cantinho tem um carbono. E o carbono sempre faz suas 4 ligações. Então, nesse caso aqui, ó, tem esses 2 carbonos aqui que você já alvejou eles. Carbono e carbono. Tá faltando quem? O hidrogênio. E aqui também tá faltando hidrogênio, correto? Eu acho que não tem ligação cis ou trans aí, não. E aí não precisa ter uma dupla ligação aqui para poder ser cis e trans. É uma cadeia fechada. Desses quantitativos de carbonos aqui, eu tenho que procurar apenas 2. E que tenha ligante diferente em cada um deles, ó. O hidrogênio e o cloro são diferentes. Nesse carbono aqui, ó. Nesse outro carbono aqui em cima, que eu coloquei de vermelho, tem o CH3 e o hidrogênio. Então, são 2 ligantes diferentes nele. Então, tem o cis e o trans. Entendi. Os outros para cá não tem. Aqui eu tenho, ó, hidrogênio e outro hidrogênio. Então, esse carbono aqui tem 2 iguais, ó. Aqui, se você analisar, só tem um hidrogênio. Não tem outro ligante, porque a parte que liga já é outra estrutura emendada nela. Ele faz 1, 2, 3. E com essa ligação simples, 4. Aqui também do mesmo jeito, ó, tem outro hidrogênio. Mas não tem 2 ligantes, só tem um nesse carbono. No de cima só tem um. Aí aqui você vai ter 2 iguais, 2 iguais, 2 iguais, 2 iguais. E aí sobrou aqueles 2 da direita que tem 2 ligantes diferentes. Ó. Esse com esse são diferentes. Cloro com hidrogênio são diferentes. Então aqui você tem isomeria geométrica. Do jeito que você olha aqui, você diz se é cis ou é trans? Eu acho que é cis. É o quê? Sim.
Cis ou trans? Pode olhar direitinho, tá? Vocês têm um tempinho aí para olhar bem para essa encrenca que está aqui, ó, dos lados aqui. Do jeito que você está olhando aqui no quadro. Esses ligantes, do jeito que estão, eles estão cis, né, Claudirene? Ou eles estão trans? Letícia colocou que é trans. E quem mais? Olha só. Trans. Tá trans. Olha, eu vou pelos hidrogênios, que são mais simples de você visualizar. Olha os hidrogênios, estão em lados diferentes. Ó, um está para lá e o outro para cá. Um está para lá e o outro está do lado de cá. Esse é o trans. E o cis? Você vai fazer a mesma estrutura. Deixa eu só fazer do ladinho aqui, ó, a estrutura. Olha lá. Aí eu mantenho o cloro de cá e o hidrogênio de cá, tá? Estou fazendo só essa parte aqui, ó, essas duas aqui. Aí para lá, agora eu vou colocar, ó, para lá. Quem é que vai? O hidrogênio está para cá. Ó, no lugar do hidrogênio, você vai fazer isso, ó. Você pega um, e ó, você pega um carbono que tem os ligantes e inverte a posição deles, ó. Só um carbono, o outro mantém. E o outro você dá o giro. Esse eu mantive, ó. Esses dois aqui estão mantidos. Esses dois estão iguais. Agora, no lugar do hidrogênio, CH3. E no lugar do CH3, o hidrogênio. E aí você acaba tendo a formação cis. Porque agora você tem, olha só, CH3 e o cloro, eles estão do mesmo lado. Os hidrogênios também estão do mesmo lado. Esses dois aqui eu inverti. E esses dois eu mantive. Ou seja, os que têm maior massa, ó, os mais pesados, eles estão do mesmo lado. Ó, cis. E os hidrogênios também estão do mesmo lado, cis. Só que como é uma figura espacial e está feita no quadro, você não consegue entender que isso aqui está para o espaço. Ou visualizar, melhor. Visualizar. Porque se eu tivesse com os spin moleculares, você ia ver que um está do mesmo lado do outro. Porque assim, um está para frente, o outro está para trás. No plano. Né, naquelas figuras geométricas, naqueles pinos moleculares nossos. Então, você tira por base os outros. Ó. Aí você fala, não, peraí. Faz assim, então, JP. Ó. Quer ver como é que vai dar um descanso para vocês? Ó. CH3 e o H. Mantive o de cima. Mantive o de cima. Acompanhe. Pega esses dois aqui e muda de lugar os dois. Vamos fazer aqui um giro, tá? Vamos fazer um giro. Nesses dois aqui. Então, você vai colocar o hidrogênio para cá. E o cloro para cá. E agora? Ai, que descanso, né? Visualizei melhor agora, viu, Jota? Porque os hidrogênios, eles estão do mesmo lado. Não deu para ficar naquela o hidrogênio de lá, o outro aqui, e achar que eles estão em lados opostos. É porque é uma molécula tridimensional. Aí a gente consegue desenhar, né, mas com aqueles pinos. Dessa forma aqui agora, juro que ficou melhor para vocês compreenderem. Os hidrogênios estão do mesmo lado. Então, se estão do mesmo lado, é cis. Os outros ligantes maiores também estão do mesmo lado. Se eu tiro os dois que são iguais, mais simples, mais comuns, estão do mesmo lado, os outros que são diferentes, mais volumosos, estão também do mesmo lado. O CH3 está lá para cima, né? E o cloro está aqui, ó. Só que aqui é plano o quadro, então esse cloro está para lá
e o CH3 também está para lá. Como se fizesse isso. A química, ela é cheia de surpresa, né? Olha aqui. Tchan e tchan. Ó. Hidrogênio e o cloro. E agora? Melhorou mais ainda. Para a gente compreender. Mantive. CH3, hidrogênio. Nesses aqui dois de baixo, a gente fez o giro. Coloquei a ligaçãozinha para cima para você ver que o hidrogênio está o quê? Do mesmo lado. E o cloro também coloquei, ó. Certo? Ó, o CH3 e o cloro. Olha eles. Tudo do mesmo lado, se você colocar a régua. Ó. A direita nossa aqui, de vocês também no quadro. Todos estão do mesmo lado. Cis. Quando você olha para o lado de trás, já não estão do mesmo lado. O hidrogênio e o cloro estão vizinhos. Aqui os hidrogênios são vizinhos e iguais. Certinho, pessoal? Deu para visualizar melhor? Cadeias fechadas. Tem que procurar 2 carbonos. Estes carbonos têm que constar ou conter ligantes diferentes. No mínimo 2 carbonos. Quando você vai para a cadeia fechada. Quando não é cadeia fechada, você vai ter cadeias com dupla ligação. Aí eu tenho hidrogênio aqui para baixo. E se eu colocar o hidrogênio para cima, o que é que você vai me dizer? É cis ou trans? Para finalizar a aula aqui. Cis ou trans nesse exemplo? Perfeitamente. Trans. Porque você já bateu os olhos nos seus hidrogênios. Ó. Hidrogênio de lá, hidrogênio de cá. E eu tenho a cadeia insaturada. Esse é o CH3, que é diferente desse. Aqui também é o CH3, que é diferente desse. Então, tá valendo. É uma cadeia aberta, não é fechada mais, ó. Aqui eu tenho que ter 2 carbonos insaturados, ó. Eu tenho que ter esse cuidado, cadeia com dupla. Esses 2 são diferentes? São. Esses 2 também são diferentes? São. Do jeito que você olha aqui para a tela, você está dizendo que é o trans. E se você faz a mesma estrutura e coloca hidrogênio do mesmo lado, você passa a ter o cis. Olha lá. Porque você circula aqui e os hidrogênios estão do mesmo lado. E antes eles estavam em lados diferentes. Aí você tem o cis e o trans. Então, esse bloquinho de conteúdo sobre cis e trans é isomeria geométrica. Então, precisamos o quê? Identificar quando é cis e quando é trans. Além disso, escrever os nomes, porque tem diferença no composto. Não é o mesmo composto. Não. É compostos diferentes. O que é que vai manter de igual? O nome. Só que, o nome, né? Lá. Só que no início um vai ser cis e o outro vai ser trans. E o restante da nomenclatura é igual para os dois. É a mesma substância. Ora cis, ora trans. Correto? Ficamos por aí? Deixou bem claras as informações? Qualquer coisa, pega o livro lá na página, dá uma estudadinha, assista as aulas depois, faça exercício e a gente vai aprendendo muito mais quando a gente vai fazendo os exercícios, porque questões vestibulares, eu preciso, né, descrever melhor ali o meu entendimento. E eu estou aqui para ajudar você, tá bom? Um abraço, uma boa manhã, um bom descanso, um bom almoço e que possa cumprir todas as atividades. Diga. Ó, raciocina comigo. Vou fazer uma pergunta para o senhor. Ó, sim. 1 carbono e 3 hidrogênios caíram no buraco. O que eles começaram a gritar? Um carbono tinha 3 hidrogênios e eles caíram num buraco. eles começaram a gritar, né? Vamos pensar. É humor, né?
que é que eles começaram a gritar? Valência? Não. Começaram a gritar socorro? Valência? Metila daqui, metila daqui. Metila daqui, metila daqui. Boa, essa foi joia, né? Tenho que finalizar aí para a gente dar risada. Gente, essa foi fantástica, né? Mentira daqui, mentira daqui. Ô, radical metil. 3 metil dentro de um buraco gritando. Mentira, mentira, mentira. Gente, ó, abraço. Tudo de bom para vocês. É isso aí que nos motiva. Esse contagiamento aí de alegria, de humor nas nossas aulas. Abraço. Fiquem com Deus. E qualquer dúvida, me chame. É comédia esses meninos, viu? Essa eu não vou esquecer tão cedo.